Amém, irmãos? Eu convido a amada igreja a abrir vossas Bíblias do Evangelho de João. Do Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Amém? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por vós, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em seguida Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhes: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Senhor Jesus, eu quero me colocar inteiramente à tua disposição, Pai. Ó Deus amado, se for eu, Pai, a trazer essa mensagem, segundo o meu entendimento, eu sei que nada acontece, Senhor, mas eu me coloco, Pai, como um servo diante de Ti, e eu peço a Ti, meu Pai, fala comigo, fala com a Tua igreja através dessa palavra, dirija nossas vidas, Pai. Senhor, nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti, Pai. Fala conosco, ó Deus amado, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus, aleluias. Quando nós passamos por momentos de dificuldade, por lutas, por atribulações, nós sabemos em quem nós recorremos, não é verdade? Eu creio que todos nós não temos dúvida aonde nós vamos procurar resolver os nossos problemas. Eu creio, eu sempre digo que eu conheço a igreja, conheço cada um dos irmãos. Pai do Senhor, Ivone. E nessa caminhada, irmão, a gente aprende a conhecer os irmãos, aqueles que têm buscado ao Senhor de todo o coração. E uma coisa eu tenho percebido nesses dias na igreja, irmão. Nesses dias não, de uns tempos para cá. Eu tenho observado que muitos dos irmãos têm buscado muito o Senhor, têm se entregado cada vez mais ao Senhor Jesus. Eu sei que muitos irmãos têm dito assim: eu tenho fome de Deus. Eu tenho uma necessidade imensurável da presença do Senhor Jesus. Eu creio que nesses dias, irmãos, nós estamos presenciando pessoas sedentas de Deus, pessoas sedentam de Deus, mas ao mesmo tempo também a gente vê pessoas se afastando do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós, irmão. É Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe. Nós, sem a intervenção do Espírito Santo, é impossível nós irmos ao Senhor Jesus. É impossível o homem ser convencido pela persuasão humana a respeito do Senhor Jesus. Se não houver intervenção do Espírito Santo, o homem não se rende ao Senhor. E eu glorifico a Deus porque eu sei que muitos têm se rendido ao Senhor Jesus, irmão. Eu sei também que muitas vezes, talvez nessa caminhada, as nossas orações elas têm sido diferentes de outras épocas. Talvez quando você conheceu a Jesus, a tua oração ela tinha um estilo, mas a tua oração hoje mudou. Eu também costumo dizer que da maneira como a gente
a gente olha o irmão orando, você percebe o nível de intimidade que ele tem para com Deus. A gente passa a conhecer as pessoas pela maneira como elas oram, a maneira como elas se dirigem ao Senhor Jesus. Talvez no início da caminhada, da nossa caminhada, a gente sempre se dirigia ao Senhor pedindo alguma coisa. Me dá, Senhor, me dá isso, Senhor, faça isso, Senhor. Não é assim que a gente orava? É verdade que ainda a gente ora, intercedendo, clamando a Deus, mas a gente já não pede por nós, a gente pede mais pelo nosso irmão, a gente intercede mais pela vida do irmão do que para nós mesmos. Eu creio que muitos de nós, quando entramos na presença do Senhor, a nossa oração agora, ela é mais a gente invocando, a gente buscando a presença do Senhor, porque o que satisfaz, o que sacia a minha fome pelo Senhor é a presença dEle. Por isso nós não pedimos coisas materiais. O material perde sentido nas nossas vidas, porque não é importante o material, mas a presença do Senhor Jesus, ela é necessária na vida de cada um de nós. A presença do Senhor Jesus, irmão, ela é necessária. E eu creio que nessa caminhada também, a gente sabe esperar o momento certo do Senhor vir, o momento certo do Senhor agir. Talvez em outro momento nessa caminhada, a gente ficava ansioso quando nós pedíamos algo a Deus e o Senhor não resolvia, e o Senhor não nos atendia de imediato, e a gente muitas vezes ficava angustiado. Mas agora você espera, agora você é paciente, porque você sabe que o Senhor, Ele não atrasa. O Senhor Jesus, Ele não adianta, Ele vai chegar no momento exato. Ele chega no momento exato, não atrasa um segundo e não adianta um segundo, mas no momento exato Ele vai chegar. Uma família de amados, irmão. Esse texto fala, uma família de pessoas amadas pelo Senhor. A família de Lázaro. É interessante como a Bíblia se refere a esta família, e a Bíblia diz que o Senhor os amava. Nós não olhamos no texto bíblico, na palavra do Senhor, a Bíblia referindo a muitos amados. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, quando se refere a João, aquele que o Senhor amava, o discípulo que o Senhor amava. E essa família aqui também era amada pelo Senhor, irmão. E eu estava meditando e pensando, o que faz alguém ser amado pelo Senhor? Por que determinadas pessoas se tornam amadas de Deus, irmão? E eu vou dizer para a igreja, você se torna amado de Deus quando você tem comunhão plena com o Senhor. Você quer ver? Grandes amizades, elas vão ser cultivadas, elas vão crescer exatamente pela convivência. As pessoas, quando convivem, quando estão juntos, essas pessoas geralmente, elas passam a ter uma afinidade maior, elas se tornam mais unidas. Tem um irmão que ele fala comigo, ele não é da nossa denominação, e ele me liga de vez em quando e ele fala assim, pastor Helder, caminhos que não são percorridos, eles nascem mato. E se esse caminho ficar muito tempo sem percorrer, os matos vão crescer de tal maneira que as pessoas não vão nem saber que ali havia um caminho. E é uma verdade isso, irmãos. Então, quando ele fica sem ligar para mim, de vez em quando eu falo para ele, e eu lembro a ele desta frase, que caminho que não é percorrido, ele nasce mato, e se não cuidar, ele vai desaparecer, não vai ficar nem na lembrança. A nossa comunhão com o Senhor Jesus se dá pela oração, por esse convívio direto, por esse diálogo contínuo com Ele em oração,
conhecendo Ele pela palavra de Deus. Então, à medida que você conversa com Ele, à medida que você fala com Ele, através da oração, mediante a oração, você vai se tornando mais íntimo do Senhor. E as pessoas que se tornam íntimas, elas passam a amar. Elas passam a ter um grau de intimidade maior, e aquela pessoa se torna importante nas nossas vidas. Eu sempre digo, irmãos, que quando a gente conhece uma pessoa, quando eu conheci a Eliane, talvez no início, quando eu a conheci, eu não amava, mas eu era apaixonado por ela. E há uma diferença muito grande entre amar e ser apaixonado. Porque a paixão, a pessoa, ela não quer saber se há uma correspondência por parte da outra. O importante sou eu. O importante é a minha vontade. Por isso tem aquela historinha da pessoa que ela cria algum tipo de pássaro na gaiola. E ela diz assim: olha como eu gosto de pássaros. Eu tenho aqueles pássaros, um monte de pássaros na gaiola. A pessoa jamais poderia dizer que ama pássaro. Por quê? Porque se ela amasse os pássaros, elas não manteriam um pássaro na gaiola. Ela daria liberdade ao pássaro. Mas quando a gente gosta de alguma coisa, o sentimento da pessoa, o sentimento de alguém, ele não é importante. O importante é a minha vontade. O importante é aquilo que me agrada. Isso é gostar. Mas à medida que a gente começa a amar, os anos vão passando e a gente começa a amar, aí o que vai importar é a vontade da pessoa. Quando o Senhor Jesus diz que ama essa família, então o Senhor Jesus agora ele importa com essa família. Quando nós falamos que amamos Jesus, a gente abre mão da nossa vontade em prol do Senhor Jesus. Se você fala: Senhor Jesus, eu te amo, então isso significa que a tua vontade não é importante, que o que você pensa, o que você acha não é importante, mas sim fazer a vontade do Senhor. Isso se torna importante, fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, se eu amo a Jesus, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Aquilo que não agrada ao Senhor, eu vou ter que deixar. Por quê? Porque eu amo ao Senhor, eu amo a Jesus. E essa família era amada do Senhor. Mas a Bíblia diz que Lázaro ficou enfermo. E logicamente, diante da enfermidade, diante de qualquer situação, ainda que nós venhamos a procurar um médico, primeiro nós nos dirigimos ao Senhor Jesus, né, irmão Josimar? Primeiramente nós vamos ao Senhor Jesus. A gente vai ao Senhor Jesus, depois nós vamos ao médico. Porque nós sabemos, irmão, quem é o nosso Deus. Nós sabemos que Jesus ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós sabemos que Jesus ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Que nada acontece na face da terra se não for mediante permissão dele. É ele que controla. Não é o diabo que controla. O diabo age segundo permissão do nosso Deus. Segundo a permissão do nosso Deus. Então Lázaro agora está doente. E logicamente que essas irmãs, elas mandam um recado para o Senhor Jesus avisando: olha, Lázaro está doente, Lázaro está enfermo. A mensagem chega até Jesus. E parece que o Senhor Jesus não importa, irmão. Você já orou? Você diante de uma situação, você clamou ao Senhor. Você falou: Senhor, olha, eu vou levantar tal hora, eu vou te buscar, eu vou jejuar. E você levantou as madrugadas, você jejuou. E parece que nada aconteceu. E muitas vezes a gente olha e fala: meu Deus, parece que a minha oração é em vão. Parece que não está acontecendo nada. Quando a pessoa não tem maturidade,
Quando a pessoa não tem um nível de relacionamento com o Senhor Jesus, de intimidade, e não conhece a Ele, irmão, muitas pessoas acabam abandonando o Mestre. Muitas pessoas agem como Demas, aquele que amou o presente século e abandonou a caminhada. Tem muita gente que age dessa maneira. Mas a Bíblia nos fala, o Senhor Jesus, Ele vai falar de algo, que há enfermidades que são para a morte, mas tem enfermidade que não era para a morte, irmão. Assim como o cego, aquele cego de nascença, a Bíblia relata que ele era cego porque Deus ia operar um milagre na vida dele e que a cura dele seria para glorificar o nome do Senhor. O discípulo tinha perguntado, foi ele ou foi os pais que pecaram para que ele nascesse cego? O Senhor Jesus disse, não foi isso, mas foi para que se manifestasse a glória do Senhor. Então muitas coisas que sucedem é para a glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes a gente olha, principalmente quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, a gente começa a olhar para a nossa vida, para a caminhada, e a gente começa a compreender que tudo que sucedeu em nossas vidas tinha um propósito muito maior. Você começa a olhar desde o teu nascimento, o que sucedeu no teu nascimento, na tua caminhada, e você começa a compreender que em momento algum o Senhor te abandonou. O Senhor estava te cuidando, o Senhor estava velando pela tua vida. A palavra de Deus diz então que o Senhor falou, olha, essa enfermidade não é para a morte. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele estava na região onde João Batista batizava, e ele vai para a Judéia. Ou seja, mesmo sabendo, mesmo recebendo a notícia da enfermidade de Lázaro, o Senhor parece insensível. Quantas vezes a gente pensa que não vai acontecer um milagre, irmão? Às vezes a gente ora a Deus, às vezes a gente pede ao Senhor, e parece que o Senhor Deus, Ele não está olhando. Sabe de uma coisa que eu tenho observado nessa caminhada? É que muitas vezes a gente ora a Deus e pede ao Senhor. Nós oramos como igreja, intercedendo pelos irmãos, orando por família, orando pelos enfermos, mas a última palavra, ela é do Senhor, irmãos. Quando se trata de um amado do Senhor, nós temos que compreender que o Senhor, Ele tem pressa que aquele amado vá morar com Ele. As pessoas, assim como um filho que vai embora, e a gente muitas vezes fica ansioso pelo retorno dele, assim o nosso Deus, eu creio que Ele está ansioso para que os filhos dele, para aqueles que foram eleitos, escolhidos por Ele, que tiveram um encontro com Ele, retorne para a casa do Pai. Por isso o apóstolo Paulo diz que para ele viver é Cristo, o morrer era lucro. Ele tinha esse entendimento. A morte era a porta que levaria ele a Deus, irmão. Levaria ele a Deus mais depressa. E o Senhor Jesus então, Ele retorna. Mais adiante chega uma notícia que Lázaro havia falecido. Diz assim a palavra: assim falou e depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. A palavra de Deus, irmão, ela retrata a morte para os eleitos, para aqueles que vivem na presença do Senhor. A palavra diz de sono.
A pessoa que morre em Cristo Jesus, ela vai ter um sono. Ainda que os calvinistas refutam essa palavra, mas é muito claro na Bíblia, para aqueles que morrem, aqueles que vão ao paraíso, aqueles que vão ao seio de Abraão, eles vão dormir, e eles vão retornar quando? Quando do julgamento. Quando do julgamento eles vão acordar. Logicamente que eles vão para a glória, mas eles terão um julgamento, assim como aqueles que perderam a salvação também vão ter o julgamento. Lógico, aqueles que estão sem Cristo, que vão para o inferno, eles não vão dormir. Eles vão ter o entendimento, eles vão ter a compreensão de todas as coisas. Mas aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morrem em Cristo, eles vão dormir, diz a palavra do Senhor. Quando Jesus fala isso, os discípulos não entendem, ele é claro, olha, Lázaro está morto. Lázaro está morto. A palavra de Deus diz então que eles vão agora para Betânia. E algumas coisas aqui eu acho interessante nesse texto, porque essas duas irmãs de Lázaro, quando Jesus está distante ainda de Betânia, a Bíblia fala 15 estádios, que Marta, ela vai ao encontro do Senhor. Ela vai até o Senhor Jesus, e ela disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, ela sabia que o Senhor poderia mudar a história, irmão. Ela sabia que Jesus poderia mudar a história de Lázaro. Sabe o que ela tem no coração dela? Ela tem fé. A fé faz parte do fruto do Espírito. Eu sempre digo, o homem, para ter fé, necessariamente ele tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há fé, irmão. Fé não é pensamento positivo. Tem pessoas que confundem fé com pensamento positivo. Eu estou vendo tal coisa acontecer, achando que isso é fé. Não. Fé não é pensamento positivo. E eu digo mais para a igreja. A fé, ela te leva a crer inteiramente no Senhor, a depender inteiramente do Senhor. A fé, ela produz isso na vida do homem. A confiança inabalável, a dependência de Deus, uma dependência sobrenatural do Senhor. E Marta tinha essa fé. Mas veja só, irmão, Marta diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, irmão. Irmãos, ninguém crê que Jesus é Deus se não for pelo Espírito Santo também. O cego Bartimeu, eu acho interessante a história do cego Bartimeu, porque Jesus ia passando, e aquele cego, ele pergunta: quem que vem aí? E o pessoal diz: é Jesus, o Nazareno. E a Bíblia diz que ele começa a gritar naquele momento, e o pessoal fala: não incomoda o mestre. Mas a maneira como ele se refere a Jesus é algo interessante, porque ele olha, ele não vê Jesus, ele é cego, mas ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele chama Jesus de filho de Davi, irmão. Quando ele se refere a Jesus como filho de Davi, verdadeiramente ele creu que ali estava o Messias prometido, aquele que o Senhor Deus havia prometido para remir os povos, para libertar, para salvar os povos, irmão. Não é coisa de homem, é coisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move. Quantos evangélicos nós temos no Brasil?
E dessa quantidade de evangélicos, quantos são verdadeiramente cristãos, irmãos? Todos são cristãos? Será? Mas Marta, apesar de crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nós vamos ver uma diferença com relação à irmã dela. Ela volta para a aldeia, para Betânia, e ela avisa para Maria. E aqui eu acho algo muito interessante, porque Maria vai até Jesus, e Maria vai dizer a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela vai falar a mesma coisa que Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, irmão. Aí a gente começa a observar duas pessoas, duas mulheres. As duas são crentes? São. As duas são, realmente tem o Espírito Santo? Tem. Porque ninguém reconhece que Jesus é Deus se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo leva o homem a crer no Senhor. O Espírito Santo, ele produz mudança na vida do homem. Ele produz transformação na vida do homem. O Espírito Santo não deixa o escolhido dele cair. O Senhor guarda. É o Espírito Santo. Mas uma chega e fala com o Senhor traz uma revelação. O Senhor revela para ela o que iria acontecer. E ela crê nisso aí. Mas quando Maria chega, ela vai tocar o coração do Senhor. Ela vai chegar diante do Senhor, e a conduta de Maria, ela vai mexer com o coração do Senhor Jesus, irmão, a ponto do Senhor Jesus chorar. E aí a gente começa a olhar para dentro de nós. Eu estava falando com a nossa amada irmã Elaine, que eu sei que o Senhor está movendo nesses dias, irmão. Eu sei que Deus está movendo de uma maneira sobrenatural na vida de cada um de nós. Eu sei que tem muita gente que está falando, tem um pastor amigo meu: pastor, Deus está fazendo algo diferente. Eu quero o Senhor Jesus. Parece que nessa caminhada toda eu nunca tive um encontro tão genuíno com o Senhor Jesus como agora. Ele falando. E eu estou observando isso. As pessoas estão com fome de Deus. As pessoas estão com fome. As pessoas estão dizendo: olha, eu não posso viver sem Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu sei que o Senhor, irmão, isso não é obra do acaso. Isso não é casualidade. Isso é o Espírito Santo que está movendo nesses últimos dias, nesse tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está movendo, o Senhor Jesus está falando. A gente tem que estar com os ouvidos abertos. Essa mulher se referiu, falou, foi a Jesus, Maria. E Jesus chorou. Como que é a nossa oração, irmão? Será que a nossa oração, ainda que nós sejamos eleitos, escolhidos por Deus, será que a nossa oração, ela toca o coração do Senhor? Eu costumo dizer que as orações mais bonitas, muitas vezes, elas não são com palavras. Às vezes a gente vê pessoas com a oração, começa a fazer uma oração tão bonita, palavras tão bonitas, só que a oração, ela não passa do teto. E ao passo que você vê muitas vezes um irmão, ele não consegue abrir a boca, ele somente soluça, ele chora. E essa oração chega diante do coração de Deus. Ela toca o coração do Senhor. Porque não é com palavras bonitas que a gente ora, que a gente adora ao Senhor, irmão. Mas é com o coração cheio da presença do Senhor. A obra de Deus, ela é feita muitas vezes pela oração.
Às vezes o culto de domingo, como este aqui, nós deveríamos chegar hoje, nesse culto que nós estamos ofertando ao Senhor, todos nós devíamos chegar diante do Senhor de uma semana de oração, de uma semana de consagração, para que a nossa oração, para que o nosso louvor, para que tudo que acontecesse, pudesse tocar o coração do Senhor, assim como a fala de Maria referindo ao Senhor, falando de Lázaro, trouxe lágrimas ao nosso Deus, irmão. Tinha que tocar o coração de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para a igreja: se nós não tivermos uma vida de oração, a gente ora pouco na igreja, mas a gente ora. Temos 2 dias de oração na igreja. Lógico, não é somente na oração, somente na igreja. Na nossa casa a gente tem que orar. Temos que ler a palavra de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus. Os dois têm que andar junto, oração e palavra, tem que andar junto. Para que nós possamos orar a palavra, nós temos que conhecer a palavra. Senão nós vamos fazer muitas vezes a oração de tolo. Vamos ser como aqueles irmãos que não têm um entendimento, que eles só sabem pedir, e eles não entendem que a vida cristã, ela é marcada pela negação da vontade do homem, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Somente dessa maneira nós nos tornaremos verdadeiro cristão. Quando você olha e você fala: a minha vontade não interessa, Senhor, mas a tua vontade se interessa. Maria falou de uma maneira tal que a Bíblia diz que o Senhor Jesus chorou. Isso chamou a atenção. E a palavra do Senhor diz que Jesus, pois movendo outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Agora 2 fatos me chamam a atenção nesse texto, irmão. Porque Lázaro está morto há 4 dias. Quando a pessoa morre, a primeira coisa que acontece é a queda da temperatura do corpo da pessoa. A temperatura dela cai abruptamente quando a pessoa morre. E num período de 12 horas, praticamente, a temperatura do corpo dela vai se equiparar à temperatura do ambiente. Se tiver frio, uma temperatura fria, o corpo dela tende a esfriar. Se tiver calor, a temperatura do corpo vai esquentar também. Quando a pessoa morre, cerca de algumas horas, as bactérias do intestino, elas começam a proliferar. A pessoa, quando com 12, 24 horas mais ou menos após morto, a pele dela fica verdeada. As veias, elas aparecem. Uma pessoa morta há 1 dia, 2 dias, é possível ver as veias todas do corpo da pessoa. E além dela começar a inchar, porque aquelas bactérias vão produzir bastante gás, a pessoa vai inchando. Os olhos, eles saltam para fora, irmão. Lázaro estava já no processo de começando a decomposição do corpo. Então não era uma coisa corriqueira, havia uma situação, um homem estava morto há 4 dias. Mas quando Jesus diz Lázaro, não bastava apenas a ressurreição do corpo, porque o corpo, ele não tem nada. Quando nós vamos no velório, as pessoas dizem assim: olha, ali está o corpo de fulano de tal. Por que não se diz: olha, vamos ali no velório, ver o velório do fulano de tal?
mas diz o corpo do fulano de tal. Por que o corpo? Se a pessoa é a mesma, ainda que o coração não bata. Porque o espírito não está ali naquele corpo, irmão. E é exatamente isso que acontecia na vida de Lázaro. O corpo, aquele que volta para o pó, ele estava em decomposição. Ele estava praticamente já no processo de deterioração. Mas não bastava a restauração do corpo, ainda que é impossível qualquer pessoa fazer um corpo nesse estado voltar ao normal. Manda Maomé fazer isso, ver se aconteceria alguma coisa. Manda Buda ver se conseguiria fazer alguma coisa. Ninguém poderia fazer alguma coisa, irmão. E ainda que trouxesse, fosse possível preservar o corpo, como muitas vezes tenta-se embalsar o corpo, como é o caso de Lenin, por exemplo, que embalsamaram o corpo dele em 1924, acho que ele faleceu, e conseguem conservar o corpo dele, mas ali não tem um espírito naquele corpo. E o corpo dele não chegou a um ponto de estar em decomposição. Então quer dizer que quando o Senhor Jesus, ele chama por Lázaro, vai ter que acontecer o processo inverso no corpo. O corpo dele as células que estavam mortas, aquelas células vão ter que reviver. O sangue que estava coagulado pelo aumento de proteínas, aquele sangue ele vai ter que se tornar líquido novamente. A carne que estava meio apodrecida, aquela carne teria que sofrer um processo sobrenatural. Os olhos que estavam para fora, aqueles olhos teriam que voltar, teria que haver uma restauração completa daquele corpo, irmão. E quando Jesus diz, Lázaro, eu creio que praticamente instantaneamente, aquilo que demorou 4 dias para acontecer, em questão de minutos, irmão, o processo inverso começa a acontecer, e aquele corpo começa a ser restaurado. Por quê, irmão? Porque o Deus dos deuses, Jesus Cristo, o nosso Senhor, razão única de nós estarmos aqui, disse uma palavra, irmão, e quando o nosso Deus diz, acontece. O nosso Deus é um Deus poderoso. Mas ainda não era suficiente. Por quê? Porque o espírito não estava naquele corpo. O corpo poderia estar restaurado, mas e o espírito, irmão? Onde estava o espírito de Lázaro? O espírito de Lázaro estava no paraíso. O Senhor Jesus falou para aquele salteador que foi crucificado, que se arrependeu na última hora, disse, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então aqueles que morrem em Cristo, irmão, eles vão dormir, eles vão ter um sono no paraíso. Então quando Jesus chama, além da restauração daquele corpo, o espírito, ele vai ter que voltar do paraíso para entrar naquele corpo. Porque o corpo sem o espírito não é nada. Nós não somos isso aqui. Nós somos um espírito, que temos uma alma, o nosso intelecto, e habitamos num corpo. O mais importante é o espírito. E quando Jesus diz Lázaro, aquele processo de 4 dias, a restauração do corpo, e aquele espírito, ele vai voltar para aquele corpo. E a Bíblia diz que Lázaro, ele sai, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Aleluia, glória a Deus, irmão. Irmãos, quando a Bíblia diz no versículo 2, faz a referência a Maria, aquela, para falar a irmã de Jesus, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
esse fato aqui ainda não tinha acontecido. Logicamente que o apóstolo João, já idoso, lá em Éfeso, escrevendo o último evangelho dos livros, das cartas que compõem, dos livros, dos evangelhos que compõem o Novo Testamento, João provavelmente foi o último escrito no ano, praticamente no ano 100 depois de Cristo, quando ele era pastor. Ele já tinha deixado a ilha de Patmos, ele estava em Éfeso, ele estava escrevendo e ele escreve dessa maneira. Mas ainda não tinha acontecido. E aí a gente observa também que essa mulher que quando se dirigia ao Senhor Jesus e ele chorou, essa mulher, quando o Senhor Jesus está na casa dela, em um segundo momento, essa mulher ela vai oferecer ao Senhor Jesus o que ela tinha de mais valoroso. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus está na casa dela, essa mulher chega e pega um unguento, e ele vai colocar nos pés do Senhor Jesus. Era algo caro, irmão. Às vezes as pessoas não sabem como agradar a Deus. Às vezes a gente quer fazer algo para o Senhor, porque a gente sabe o quanto nós somos gratos a Ele, irmão. O quanto nós somos gratos ao nosso Senhor. Eu vi esse dia assistindo uma situação aí, ouvindo um testemunho de um homem que estava depondo na CPI. Aí ele depondo e ele começou a fazer um relato e me chamou muita atenção. Porque esse indivíduo ele é um sujeito bilionário. E ele antes de falar, ele começou a ler. Ele falou: olha, há 3 anos eu deixei as minhas empresas, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Nós deixamos as empresas e nós fomos para a obra missionária. Ele conta que ele, a esposa e um filho, eles foram para o norte, lá para Roraima, trabalhar para atender os refugiados. E aquilo tem coisa que mexe comigo, porque é muito pouco o que nós temos feito para o Senhor Jesus. Maria, ela oferece talvez o que é de mais valor. E eu não estou falando aqui para a igreja de dinheiro, porque o Senhor não está preocupado com isso. O que nós temos de mais valoroso para o Senhor não é o teu dinheiro, não é isso que o Senhor quer. O que você tem de mais valoroso, irmão, é a tua vida. E você pode ofertar a tua vida ao Senhor. Fala: Senhor, que não viva eu. Maria ofereceu o unguento, porque naquele momento talvez ela não sabia o que poderia fazer para oferecer o melhor para o Senhor Jesus. Ela derramou nos pés do Senhor Jesus e enxugou com seus cabelos. Ela lavou os pés do Senhor, se colocando na condição de serva. Porque a atribuição de lavar os pés era uma condição para escravo. Era atribuição de escravo. E essa mulher não lava de qualquer maneira. Ela pega o que há de mais valoroso que ela tem, e ela vai lavar os pés do Senhor. Irmãos, milhões de vidas estão indo para o inferno. O que nós temos feito, irmão? O que nós temos feito? A Bíblia diz assim, Romanos 10, como converterão os homens se não há quem pregue, irmão? Como converterão os homens se não há quem pregue? Eu confesso que talvez hoje eu estou numa condição estou muito acomodado. Eu ando muito acomodado. Não sei se é a idade que vai chegando, já não vai tendo aquele pique. Mas em outros momentos eu dediquei muito mais ao Senhor. Mas nós temos muita gente. E você é o instrumento de Deus. Jesus te salvou, irmão. Jesus te escolheu. E o que nós temos feito para o nosso Senhor Jesus? Talvez você, pastor, eu sou ofertante, dizimista. Isso não é o mais importante, irmão. Talvez seja o menos importante. O mais importante é a tua vida. É você ser um instrumento de Deus para pregar o Evangelho.
para falar de Jesus para o teu vizinho, no teu trabalho, para os teus filhos. Eu tenho falado para os irmãos, nós estamos vivendo tempos hoje, tempos medonhos. E eu me preocupo, irmãos, principalmente com crianças pequenas. Porque muitos de nós temos negligenciado. E Satanás está furioso para roubar aquilo que Deus confiou a nós, que é os nossos filhos. Muitos irmãos não comparecem à igreja. Não comparecem à igreja, mas Satanás está investindo diariamente na vida deles. Seja quando nós entregamos para o nosso filho o celular para eles assistir um monte de coisa e não percebemos que o diabo está trabalhando nos nossos filhos. Aí o irmão passa um mês sem vir na igreja, quando vem na igreja, traz o filho. Passou uma vez no mês, traz o filho. E durante praticamente 29 dias, Satanás bombardeando. Nós, como igreja do Senhor, a gente precisa repensar nossas vidas, irmão. Eu sei que Marta foi importante, mas a gente precisa tocar o coração de Deus, irmão. Nós precisamos tocar o coração de Deus, abandonando o pecado. Precisamos abrir mão do pecado, em prol do Senhor Jesus. Dessa forma, irmão, a tua oração vai ser diferente. Às vezes muitas coisas em nossas vidas não acontecem por causa do nosso viver, por causa das nossas vidas. Você sabe o que o Senhor tem requerido de você. Você sabe o que o Senhor tem requerido de você, assim como eu sei, irmão. Agora nós precisamos nos dar mais para o Senhor Jesus. Essa vida que é curta, passa rápido. Daqui 10 anos, estou com 63 anos, e voa. Daqui 20 anos, 73, eu não sei se estarei até lá. Mas tudo que eu fizer para o Senhor Jesus, a minha entrega absoluta para o Senhor Jesus, vai me garantir a vida eterna. A vida eterna, irmão. Mas à medida que você busca o Senhor, aquilo talvez que seja hoje uma necessidade, aquilo que você tanto almeja, à medida que você busca o Senhor, determinadas coisas vão perder a relevância na tua vida, porque você vai falar, eu quero é Jesus, eu não quero as coisas desse mundo. Eu não estou preocupado com as coisas desse mundo, eu estou preocupado em ter uma vida com Jesus, uma vida com Deus. Nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso muito de Jesus. Você precisa de Jesus, né, Elaine? Você necessita de Jesus, irmão Hélio, o Ander, irmão Josimar, nós precisamos de Jesus. Eu estou falando aqui para os irmãos aqui, eu conheço a igreja, irmão. Eu conheço cada membro dessa igreja. Eu sei aqueles que têm necessidade, aqueles que têm necessidade, que falam assim, eu não posso viver sem Jesus. Eu preciso de Jesus. Por isso nós oramos, irmão. Por isso nós buscamos a Deus, porque nós necessitamos de Jesus, irmão. Nós necessitamos de Jesus. O milagre da ressurreição na nossas vidas já aconteceu. Nós éramos mortos, mas o Senhor nos deu vida. A Bíblia diz que antes de Jesus nós éramos mortos nos nossos pecados, mas o Senhor, Ele nos vivificou. Hoje nós já não somos mais escravos do pecado. Às vezes tem muitas pessoas que pecam voluntariamente, não é mais escravo, não tem razão de pecar, mas pecam voluntariamente, porque querem pecar, porque não tem prazer em agradar a Deus, irmão. Mas nós estamos caminhando, buscando uma vida reta. Não é verdade, irmã Leudes? Uma vida reta. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé.